Eis que o telescópio James Webb, colocado no espaço ali em dezembro de 2021, encontra imagens obscenas. Acompanhe esse vídeo, bem-vindo ao canal Modernidade e Ciência. Acompanhe o vídeo até o final. Bem-vindos ao canal Modernidade e Ciência, sou Paulo Bittencourt e eu vou comentar hoje com vocês algumas questões bastante curiosas com relação ao mais novo telescópio colocado em órbita. Custou 10 bilhões de dólares. Eu já fiz vídeos aqui no canal Modernidade e Ciência questionando realmente, né, por que esse telescópio. Aliás, o telescópio Hubble continua em operação. Numa das últimas missões dos ônibus espaciais, o Hubble foi colocado numa nova órbita, foi recarregado ali o combustível, então o Hubble está com uma vida útil prolongada. Inclusive a SpaceX, ela enviou um projeto para a NASA de que, se eles quiserem prolongar ainda mais a vida útil do Hubble, eles podem usar um dos módulos da Crew Dragon, que é aquela espaçonave que leva suprimentos para a estação espacial. Eles podem modificar para acoplar no Hubble e empurrar o Hubble para uma órbita mais alta, aumentando a vida útil. Porque ao longo do tempo, essa atmosfera na baixa órbita, existem pequenas partículas que fazem uma lenta desaceleração. Você não está no vácuo perfeito, então faz com que ela vá diminuindo a velocidade, e a velocidade na órbita faz com que você venha descendo até que você entre realmente na atmosfera. Então, por isso que você sempre tem que ter um combustível. Os satélites, todos eles têm um combustível que vai jogando, né, para a órbita original, mas isso tem um prazo de validade, né? Mas vamos voltar à questão do James Webb. 10 bilhões de dólares, um telescópio que foi colocado lá na posição de Lagrange 2, que é uma posição em torno de 1 milhão, eu vou arredondar aqui, em torno de 1,5 milhão de quilômetros da Terra. E por uma questão gravitacional entre a gravidade da Terra e o Sol, essa posição de Lagrange permite uma estabilidade do James Webb. Ele está fora do efeito gravitacional da Terra, e à medida que a Terra está se deslocando, e em relação à gravidade também do Sol, ele se mantém numa posição, né, estática, né? Com isso, ele economiza esse combustível que ele teria se ele ficasse na gravidade da Terra. E ele possui refletores gigantescos, os maiores já construídos, que permitem o James Webb, através de frequências, diferente do Hubble, que foi construído para frequências prioritariamente no ultravioleta, o James Webb foi construído para frequências mais no infravermelho. Então ele capta sinais, vamos dizer assim, de calor, vamos dizer, no espectro de frequências mais da ondas de calor, e o Hubble está no ultravioleta, em frequências muito mais altas. Qual que era o objetivo, sempre se vocês coletarem informações do projeto do James Webb? O objetivo era que um telescópio colocado numa posição tão privilegiada e com refletores dessa magnitude, nessa captura de infravermelho, ele pudesse chegar aos limites do universo. Esse sempre foi o objetivo do James Webb, chegar nos limites do universo. Como esses especialistas partem do princípio do Big Bang,
onde não havia nada, era o nada, né? É uma coisa bizarra do ponto de vista filosófico. Não existia o nada, existia o nada. E do nada se criou a matéria. Então, é uma coisa bastante interessante, né? O que vem antes do nada, né? O que vem antes do Big Bang? Isso é uma questão filosófica não resolvida até hoje. Mas vamos partir do pressuposto desses evolucionistas que houve um Big Bang e houve uma grande explosão. Há quanto tempo? Se calcula há 13,1 bilhões de anos. 13,1 bilhões de anos. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então, o universo tem, nesses cálculos, 3,1 bilhões de anos. E ele explodiu aquela matéria, jogando no espaço, uma velocidade enorme, a partir daquele ponto que era o Big Bang. O James Webb, com o olhar magu dele, magu é um personagem da Hanna-Barbera, para quem pesquisar, que era ceguinho, mas vamos dizer que o James Webb, né, superou o Mr. Magoo e ele consegue chegar exatamente na criação do universo. Por que ele consegue chegar na criação do universo? Porque todo telescópio, ao capturar a luz que está chegando ali na lente do telescópio, ele, na verdade, está capturando o passado. As estrelas, os sistemas solares mais próximos da Terra, que estão ali em torno de 4,2, 4,3 anos-luz, significa que a imagem desse sistema solar que você está capturando, ela viajou no espaço na velocidade da luz e ela levou 4 anos para chegar até aqui. Então você está observando uma imagem. Se tivesse um filme lá que alguém transmitiu, é um filme de 4 anos atrás. Então, quando o James Webb sintoniza para o interior da galáxia, né, passando a galáxia, indo ali, né, distante, além do sistema solar, além da Via Láctea, e ele captura aquela imagem que tem ainda uma luz chegando até aqui a Terra, mas o James Webb consegue com uma sensibilidade muito maior do que nós conseguiríamos em telescópios na Terra. Ele consegue capturar o início da formação do universo. Esse foi sempre o motivo da criação do James Webb. E, de fato, eles ajustaram ali o James Webb e ele capturou galáxias, formações ali de gases a 13,1 bilhões de anos-luz. Vejam a magnitude do James Webb na captura. 13,1 bilhões de anos-luz. E essa imagem ainda está chegando para nós, atrasada, né, para nós aqui, 3,1 bilhões. Então ele consegue ver a imagem da criação do universo, como ele se formou. Esse foi sempre, se vocês acompanharam, a narrativa. Só que o que eles não contavam? O James Webb, além da imagem, né, que eles montam ali, vocês vejam aquelas imagens das galáxias, logo que ele foi colocado no espaço em 25 de dezembro de 2021, né, uma coisa emblemática, né, na Natal de 2021, levou 6 meses para chegar na posição de Lagrange 2, aí abriu todo aquele parafernália, então levou 6 meses para ele entrar ali em termos operacionais. Então, logo a partir ali do final de julho, começo de agosto de 2022, começam a surgir as primeiras imagens daquelas galáxias a 13,1 bilhões de anos-luz. E foi aquela coisa, as pessoas, maravilhoso. Aquelas imagens, elas são montadas, o feixe de luz, como é invisível, eles fazem uma textura de cor para você. Então, aquelas imagens não são, de certa forma, não são uma fotografia, é uma montagem
que não tem problema nenhum disso. Você pega ali as frequências e coloca cores para você definir como que seria aquelas nebulosas, aquelas coisas. 13,1 bilhões de anos atrás. Estamos olhando 13,1 bilhões de anos atrás, através do James Webb. Passaram algumas semanas, eles foram tirando foto daquilo, né? Só que existe no James Webb os dispositivos que são de espectrometria, né? Espectroscópicos. O que são esses equipamentos? Já desde o final do século XIX, físicos fazendo experimentos de matérias que eles aqueciam e aí ficavam medindo ali, eles perceberam que em cada elemento químico, ao ser ali aquecido, excitado, ele produzia uma onda eletromagnética que no espectro você conseguia definir qual é a frequência daquele elemento químico. E nós sabemos que o universo é constituído de todos aqueles elementos que a gente até então tabulou. Não se descobriu até o momento outros, mas desde o início do século XX se consegue ali ter 100 e poucos elementos químicos. O que esses experimentos com os espectrômetros ali de massa perceberam que existem, inclusive, isótopos. Foi assim que se descobriu o urânio. Existe o isótopo, o 235, 238, porque eles descobriram que eles vibram, ali, ó, os elétrons ali em torno ali daquele elemento químico com frequências, vamos dizer, diferentes, então você consegue definir. Esse é o urânio 235, esse é o urânio 238. Ao longo desses 100 e poucos anos, foram sendo tabulados todos os elementos químicos com essas respectivas frequências. Por isso que os espectrômetros, por exemplo, são usados para medida, por exemplo, de contaminação de uma determinada comida. Será que ele está contaminado com um determinado elemento? Se você colocar, então, aquela amostra, ele vai falar assim, nossa, tem um elemento aqui que não deveria estar aqui. Olha, tem um contaminante. Olha, isso aqui foi assim. Então, só pela frequência de excitação que você tem em relação a um parâmetro que você já tabulou, você faz aquele coleta da amostra, tem uns picos de frequência ou comprimento de onda que ele emite, e você compara e fala assim, não, eu já sei que esse comportamento aqui é do cloro. Esse comportamento aqui de repente, do oxigênio. Isso aqui tem presença aqui do outro elemento. Então, o James Webb ele tem essa capacidade, assim como outros telescópicos já tinham, só que eles não tinham a amplitude, né, do James Webb. Então, os telescópios também têm essa capacidade, desde que eles tenham acoplados um espectroscópio, de, em função da frequência da luz que está sendo emitida por uma estrela, por um planeta, ele consegue identificar, olha, nesse planeta, nessa frequência tem ferro, tem cobre, tem amônia, tem CO2. Ele consegue, porque ele já tem uma tabela de como que isso é citado, qual é a frequência, né? Agora vejam que interessante essa questão do James Webb. Passado algumas semanas que eles começaram a coletar a 13,1 bilhões de anos-luz e começaram a fazer o tabulamento desses dados do que eles encontraram. E eles encontraram os dados dos espectroscópios, né? Sabe o que eles encontraram? Eles encontraram oxigênio, neônio. Aí você fala assim, mas qual o problema de encontrar lá oxigênio, neônio? Isso que eles divulgaram, eles não estão divulgando o resto, porque aí eles pararam de divulgar isso.
Porque na concepção do Big Bang, nessa explosão, a 3,1 bilhões de anos-luz, você só deveria encontrar moléculas de hidrogênio, hélio, porque o hidrogênio, teoricamente, foi o combustor a partícula com peso atômico 1, e o hélio, peso atômico 2. Então, você só deveria encontrar naquelas nuvens e tal, hélio e hidrogênio, porque eles foram os primeiros a serem criados. Ora, quando eles encontram oxigênio, porque o que se diz dentro dessa teoria evolucionista é que a partir de toda essa fusão nuclear, ao longo do tempo, os elementos químicos mais pesados foram se aglutinando e foram sendo criados. Então, no fundo, todos os elementos químicos, nós temos hoje elemento químico com o urânio está ali na faixa ali do 95, e você tem outros elementos. Então, assim, todos eles foram criados a partir da raiz do hidrogênio. Não existiam os elementos químicos. Era o nada, aí então nós tínhamos hidrogênio, e o hidrogênio criou todos os outros. Ora, ele criou todos os outros nessa explosão, se ele está lá na frente há 3,1 bilhões de anos, como é que você encontra oxigênio, neônio e tal, tão jovem? E eles começaram a encontrar estrelas ali, e formações com uma grande abundância de oxigênio, neônio. O que eles fizeram? O que os cientistas fizeram? Isso está se tornando muito desagradável, porque quebra a narrativa do Big Bang. Como é que eles vão explicar que o universo criado há 3,1 bilhões de anos já tem elementos que só se tornariam, dentro da teoria que eles mesmos criaram, bilhões de anos depois? Até como a Terra, que só tem 4,1 bilhões de anos. Então, na Terra, foi dado o tempo suficiente para se criar ferro, níquel, todos os metais que nós encontramos na Terra, porque a Terra é mais jovem, porque se passaram bilhões de anos, onde os elementos foram se combinando a partir do hidrogênio, e se formou os elementos ferrosos. Sabe o que aconteceu depois de alguns meses, principalmente a partir de setembro de 2022? O James Webb parou de fotografar as galáxias distantes, que era o objetivo principal que se você olhar no projeto. Sabe o que estão sendo divulgados agora, no final de 2022, começo de 2023? Planetas no sistema solar. Então vocês vão ver fotos de Júpiter, os anéis de Netuno. Olha como é bonito, ainda comparam, olha, isso aqui foi a foto do Hubble, essa é a foto do James Webb e tal. Quer dizer, gastando o tempo do James Webb para tirar fotografias de uma coisa que a gente já conhece no sistema solar. Não é algo bastante curioso essa mudança de estratégia, né? Em vez de continuar pesquisando por que existem elementos pesados lá em 13 bilhões de anos, por que você vai fotografar com um telescópio que custou 10 bilhões de dólares, que o projeto foi para pesquisar o começo do universo? Não tem sentido nenhum o James Webb ser apontado para tirar fotos de Netuno, de Júpiter, de um meteorito que está aqui, passando aqui pelo sistema solar. Então vejam, o cientista ele tem sempre um viés. Ele não deveria ter um viés. Ele deveria o seguinte: se ele tem uma tese, ele tem uma teoria, os dados empíricos deveriam comprovar. Só que o que nós temos hoje, dados que os dados empíricos não comprovam a sua teoria, então a gente olha para o outro lado. Vamos olhar para o outro lado, vamos esquecer esse assunto. E se a teoria do Big Bang ficar em questionamento? A ciência é feita para isso. Você questionar um modelo e aí surge um outro modelo. Mas realmente a ideologia que prevalece hoje, mesmo na ciência, não permite mais isso. Eles vão continuar insistindo que não, a gente está certo. Virou realmente uma religião.
Então, a ideia da ciência, que era uma coisa dentro do método científico, lá do Descartes e tal, aquela coisa toda, não existe mais, porque existe uma ideologia. Como pode ser que o modelo do Big Bang seja contestado? Eu vou olhar para o outro lado, vamos distrair a plateia com outros assuntos. Agradeço você assistir esse vídeo até esse ponto, vou deixar aqui algumas referências aqui do James Webb. Se inscreva no canal Modernidade Ciência, acione o sininho para receber os próximos vídeos.